como é que vocês estão? Como é que passaram essa pausa, né? Que a gente ficou sem aula, que a gente estava morrendo de saudade. O coraçãozinho assim, ó, morrendo de saudade de vocês. Louca que voltasse logo, né? Passasse essa pausa, pra gente voltar às aulas, pra gente poder continuar nessa euforia. Pena que ainda é online, né? Ainda é virtual. Mas aí eu fico imaginando que a gente tá tudo juntinho e aí fica mais legal, mais divertido. Né? Eu queria sim muito que a gente estivesse juntinho pra conversar, de verdade. Mas aí não pode ainda, mas a gente faz de conta que tá juntinho, tá? Então nossa quarta unidade será iniciada hoje. Nossas aulas de geografia da quarta unidade iniciarão hoje. Então nessa quarta unidade a gente vai ver uns assuntos bem legais, assim, bem criativos, bem interessantes. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Então nós vamos começar. O nosso assunto de hoje serão dois tópicos. Aspectos. O primeiro tópico será aspectos naturais da paisagem. E o outro tópico do nosso assunto será clima e vegetação. Clima e vegetação, tá? Então hoje nós vamos falar sobre esses dois tópicos. Eu vou iniciar a aula pedindo para vocês pegarem o livro de geografia de vocês e abrirem na página 108, tá? Vocês vão pegar o livro de geografia de vocês, vão abrir na página 108. Então na página 108 vocês vão encontrar essa paisagem aqui, ó, certo? Na página 108 vocês vão encontrar essa paisagem. O que essa paisagem significa? Essa paisagem significa uma paisagem natural. Ela é uma paisagem natural, onde ela está evidenciando a flora e parte da fauna. O que é a flora? A natureza. O que é a fauna? Animais. Então, essa paisagem é uma paisagem natural que está evidenciando uma parte, a flora e uma parte da fauna. Por que Tia Gil é considerada uma paisagem natural? Porque ela não foi modificada pelo homem. Ela permanece da maneira como ela foi criada. Então aqui vocês veem que é uma parte rochosa, né? Isso aqui é uma rocha enorme. E no meio da rocha existe um buraco. Essa paisagem é conhecida como Pedra Furada. E fica localizada no Tocantins, certo? Ela fica localizada no Tocantins. Chega a ser um ponto turístico, né? Porque ela é uma rocha diferente, que ela tem um buraco no meio. Então é conhecida como Pedra Furada. E fica no estado de Tocantins. Ela recebeu esse nome justamente por causa do formato dela, porque ela tem um buraco no meio, né? Então aí vocês estão vendo na imagem essa vegetação, essa paisagem rochosa, que também é uma paisagem natural porque ela não foi modificada pelo homem. A nossa fauna e a nossa flora têm um importante papel a desempenhar na natureza. Para isso é necessário o equilíbrio. O que é o equilíbrio, Tia Gil? Olha só, o equilíbrio são as pessoas não deixarem que a natureza seja destruída, certo? Vocês já imaginaram se há muitos anos atrás o homem não tivesse preservado a natureza? Muita coisa hoje em dia a gente só ia conhecer através de fotos, não é verdade? Muita coisa hoje em dia a gente só ia conhecer através de folhear revistas ou livros antigos, onde iriam ter fotos de locais que já não existiriam mais.
Isso só foi possível porque existiu um equilíbrio. Porque muitos povos e civilizações reconheceram com o passar dos anos, né? Reconheceram com o passar do tempo que esses habitats, esses ambientes, eles teriam que ser preservados. Eles não poderiam ser destruídos, porque eles fazem parte da história do nosso Brasil. Eles fazem parte da história da nossa vida, da vida dos nossos antepassados, e que nós teríamos todos o direito de conhecer. Então, foi por isso que alguns povos e civilizações, reconhecendo isso ao longo da história, sentiram a necessidade de proteger essas áreas naturais, para que elas não ficassem apenas registradas em fotos. Porém, com o passar dos anos, né, com o passar dos tempos, essas áreas elas foram sendo destruídas para dar lugar ao habitat humano, para dar lugar à ocupação humana. Como assim? A gente sabe que, por exemplo, vamos citar o exemplo de Recife, né? O Recife nem sempre foi assim. Nem sempre foi muitas casas, prédios, escolas, farmácias, comércio, shoppings, nem sempre foi. Era mais vegetação, era mais flora. Mas aí a população foi crescendo e aí foi se realizando o desmatamento para que se construíssem casas, para que se construíssem prédios, para que se construísse comércio, para que se construíssem escolas, para que se construíssem hospitais e por aí vai, certo? Então, houve muito desmatamento com o passar dos tempos, né, com o passar dos anos, para que fosse dando lugar à ocupação humana. O triste, gente, é a gente entender que essa ocupação humana, muitas vezes ela é realizada de forma criminosa, né? Vocês estão ouvindo falar muito hoje em dia nos noticiários com relação às queimadas, não é isso? As queimadas, elas têm acontecido principalmente no estado do Amazonas, não é isso? E no nosso Pantanal. No nosso Pantanal. Então, o homem, de uma forma criminosa, ele tem destruído a nossa flora e a nossa fauna também, os nossos animais, né? Porque acho que vocês perceberam que alguns animais, eles conseguiram fugir, mas perderam o seu habitat, né? E assim, começaram a aparecer jacarés em zona urbana, crocodilos e tal. E por quê? Porque justamente por isso, porque eles perderam o habitat deles, então eles ficaram desnorteados. Eles não sabiam mais para onde ir, onde era o habitat deles agora. Outros conseguiram fugir parte do caminho e foram resgatados por biólogos, por profissionais da área, mas aí não mesmo com o tratamento, não conseguiram resistir e morreram. E outros morreram mesmo queimados. Então, assim, muita crueldade, né? Tá acontecendo isso constantemente. Muita crueldade, muita maldade, muita falta de consciência do homem em destruir a flora e a fauna. Né? Muitas vezes até por dinheiro, gente, nem vale a pena, porque é um crime o que estão fazendo, né? Infelizmente está acontecendo, não está sendo possível ainda conter esse avanço, né, das queimadas, ainda não está sendo possível controlar, porque vocês veem que a cada momento ela está avançando o mar, né, para outros estados, e aí o homem está conseguindo, infelizmente, destruir a nossa natureza, consequentemente a nossa fauna e a nossa flora, tá? Agora, uma coisa interessante, gente, é que o nosso país, o Brasil, ele é considerado mega biodiverso. O Brasil é considerado mega biodiverso. Tia Gil, o que é
o que vem a ser megabiodiverso. Megabiodiverso significa dizer que ele tem uma grande quantidade de fauna e de flora, que já não acontece em relação a outros países. Então, o Brasil, ele é riquíssimo da natureza. Pena que o homem não tenha se conscientizado disso e esteja destruindo. Mas o Brasil é um país rico demais em questão de natureza. Então, a nossa fauna e a nossa flora, ela é riquíssima. Ela tem uma variedade muito grande de espécies, certo? E por isso é considerado um país mega biodiverso, porque ele tem essa diversidade, certo? Essa quantidade enorme, essa riqueza enorme, tanto na fauna como na flora, tá? Então, quando vocês ouvirem falar assim, o Brasil é um país mega biodiverso. Eu sei disso, a minha tia de geografia me explicou, que é porque o nosso país, ele é riquíssimo, tanto na fauna como na flora. Ele tem uma quantidade enorme de espécies, tanto animal como vegetal, tá? Já sabem, né? As crianças do colégio Vovô Pedro e as crianças do colégio Pedro Leandro, elas são, assim, muito inteligentes. Demais, não é? Então, vamos lá. Outra coisa legal também, gente, é saber que para proteger essas riquezas, o governo criou, para proteger essas riquezas, né, da fauna e da flora, o governo criou as unidades de conservação. Unidades de conservação, que são as conhecidas UCI, unidades de conservação. Elas foram criadas para proteger essa riqueza que nós temos da fauna e da flora. Assim também como foi criado o Ministério do Meio Ambiente. Também foi criado para proteger as nossas riquezas florestais, ou seja, a nossa natureza, a nossa fauna e a nossa flora. O Ministério do Meio Ambiente também foi criado para isso, tá? Agora, é só de obrigação deles? Não. É de obrigação também nossa, da sociedade, de proteger, certo? E de fiscalizar a nossa fauna e a nossa flora. Então, se eu moro lá no Amazonas e eu vejo que está existindo queimadas, eu não vou ficar calada, eu vou denunciar. Se eu fico calada, eu estou sendo conivente com aquilo, ou seja, eu estou também participando daquela queimada. Eu tenho que denunciar, eu tenho que fazer a minha parte. Então, nós, a sociedade, também temos a obrigação de fiscalizar e proteger a nossa riqueza, tanto da fauna como da flora, tá? A nossa riqueza ambiental. Agora, nós vamos falar sobre o nosso outro tópico, que é o clima, que são o clima e a vegetação, tá? Nós vamos falar agora sobre esse outro tópico. A vegetação, a gente já falou bastante, não é? Quando eu falei todo esse tempo sobre a fauna e a flora. Vamos falar um pouquinho do clima. Olha só, o clima, na verdade, só existem 2 climas. Gente, clima não é estação do ano, tá? Estação do ano, verão, inverno, outono e primavera. Não. Clima só existem 2, verão e inverno. Aí eles se reclassificam em clima equatorial, subtropical, tropical, mas aí a gente vai ver isso depois. Mas o clima mesmo, caracterizando, só é verão e inverno. O curioso é que o clima do verão e o clima do inverno, ele só acontece em alguns meses do ano, não é? Ele não acontece assim direto. Ele só acontece em alguns meses do ano. O que vocês precisam saber e entender
E a gente já deu uma aula para vocês em que eu mostrei o mapa, né? Aqui é o nosso globo terrestre, certo? E aqui nós temos uma linha que divide o nosso globo terrestre, que é chamado de linha do Equador, certo? A linha do Equador. Então, é a linha que divide o nosso globo terrestre. Acima do nosso globo terrestre, ou acima da nossa linha do Equador, nós temos o norte. E abaixo da linha do Equador, nós temos o sul. Tá? Representei só pelas letras. Acima da linha do Equador, nós temos o norte. Abaixo da linha do Equador, nós temos o sul. Olha que interessante. No Brasil, certo? Os estados que estão acima da linha do Equador, ou seja, ao norte, o verão, ele acontece nos meses de junho, o verão. Deixa eu colocar aqui. Quando é ao norte, certo? Quando é ao norte, o verão acontece nos meses de junho, julho e agosto, tá? Verão. Já o inverno, certo? Já o inverno ele acontece nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Se o estado está ao norte da linha do Equador, o verão acontece nos meses de junho, julho e agosto. E o inverno acontece nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Agora, se o estado está abaixo da linha do Equador, ou seja, no sul, é o contrário. Quando a gente fala em sul, tá? Em sul, aí a gente vai ver que o verão, ele vai acontecer nos meses de dezembro, vou colocar abreviado, tá? Janeiro e fevereiro. E o inverno, tá? O inverno, ele vai acontecer nos meses de junho, julho e agosto. Olha que interessante. Se o seu estado, o estado que você mora, ele está acima da linha do Equador, ou seja, ao norte, o seu verão será nos meses de junho, julho e agosto. E o seu inverno será em dezembro, janeiro e fevereiro. Se o seu estado, o estado que você mora, estiver abaixo da linha do Equador, ou seja, ao sul, então o seu verão será em dezembro, janeiro e fevereiro, e o seu inverno será em junho, julho e agosto. Então eu vou desafiar vocês a olharem no mapa, tá? O estado que nós moramos, se ele está ao norte da linha do Equador, ou se ele está ao sul da linha do Equador. E vocês vão me dizer, no estado em que nós moramos, quais são os meses que correspondem ao verão e quais são os meses que correspondem ao inverno, tá? Quero ver, hein? Vamos lá, olhar o mapa e descobrir. Então, com essa informação, Tia Gil vai finalizar a aula, mas vai dizer a vocês que vocês vão fazer um trabalho, certo? Vocês vão pesquisar na internet, eu vou colocar na agenda. Vocês vão pesquisar na internet a diferença entre tempo e clima. Olha só, eu tô aqui agora, né? Tava em casa. Aí tava aquele maior sol. Aquele sol maravilhoso. Aquele sol mesmo de praia. De repente, as nuvens se fecharam e choveu. Isso é clima ou é tempo? Então eu quero que vocês me digam, relatem pra mim, pesquisem na internet. Eu quero a pesquisa, hein?
Vai valer nota. Pesquisem na internet a diferença entre tempo e clima. E realizem a atividade de casa, certo? Que vai da página, no livro de geografia, da página 108 até a página 110. Vocês vão realizar a leitura dessas páginas e vão responder as perguntas que estão sendo feitas nela, tá? Então, com essa informação, eu vou finalizar a minha aula. Não esqueçam do trabalho, não esqueçam de verificar no mapa a questão do estado, da linha do Equador, quais são os meses que correspondem ao verão e ao inverno do estado que você mora, tá? Beijo, meus amores. Amo vocês. Estou morrendo de saudade. Beijo.